Está connosco o advogado Miguel Matias. Olá, doutor, boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Vamos fazer aqui uma primeira abordagem em relação ao que se conhece, já que a leitura de um acórdão, de uma decisão judicial, é dividida em fases. Claro. Portanto, primeiro temos a matéria de facto, que é dada como provada ou não, e estamos ainda nessa fase. Portanto, ainda não estamos na matéria de direito que é aplicável. Portanto, temos a tentativa de extorsão à empresa Doyen, cujos factos estão a ser dados como provados. Consequências é que poderão advir daí, sendo que também os acessos à Federação Portuguesa de Futebol, à Sociedade de Advogados PLMJ e Procuradoria-Geral da República também estão dados como provados. Boa tarde, antes de mais, Cristina. Dizer-lhe o seguinte, ainda não sabemos, como é óbvio, aquilo que será a decisão deste coletivo. No entanto, tudo aponta, ou tudo indica, quando estamos perante uma situação em que, na matéria de facto, se começam a dar como provados determinados, conclui-se, o caminho será, naturalmente, o caminho de uma eventual condenação. Naturalmente que depois há necessidade, depois da leitura da matéria de facto, como disse bem, há necessidade de conjugar esta matéria de facto com a matéria de direito para, enfim, se decidir afinal. Relativamente a estes crimes que já estão dados como provados, estamos a falar desta tentativa de extorsão à Doyen, que é um crime que tem uma moldura penal com uma pena até 5 anos na sua forma simples, e os restantes, os acessos indevidos, portanto, que estão aí ilegítimos, que estão em causa, esses têm uma moldura penal inferior que vai até 1 ano. O que se discute aqui, portanto, eles podem ser dados como provados. Rui Pinto podem ser amnistiados? Pode ser condenado, mas poderá beneficiar da lei da amnistia, tanto que foi publicada, portanto, aprovada e publicada, portanto, por causa das Jornadas Mundiais de Juventude, dado que estamos perante circunstâncias que o permitem, isto é, que reúnem as suas condições, Sim. Isto é, uma pessoa com menos até 30 anos de idade e crimes cuja moldura penal máxima não seja superior a 1 ano. Portanto, estes crimes que são 80 e não recordo agora o número. 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, 6 de acesso ilegítimo. Portanto, todos eles, estes 3 tipos de crime, têm uma moldura penal, uma previsão de moldura máxima até 1 ano. Ora bem, nós sabemos que a lei da amnistia beneficia não só, portanto, pessoas, portanto, com idades até 30 anos, mas também crimes cujas molduras penais sejam iguais ou inferiores a 1 ano. Portanto, relativamente a estes factos, portanto, não sabemos qual é a argumentação do Tribunal, nem a decisão neste momento, mas pode, apesar de provados, porque só depois de provados e condenados é que pode ser amnistiado, não é? Claro. Por caso contrário será absolvido, portanto, mas tudo parece indicar, embora estejamos neste momento ainda a fazer alguma futurologia, mas sustentada na experiência, no sentido de que poderá encaminhar-se. Nós em Portugal temos, não há a soma aritmética, mas sim o cúmulo jurídico, portanto é feita uma ponderação. Agora, nós temos aqui vários crimes, são 90, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, 6 de acesso ilegítimo. Portanto, não obstante a questão aqui ser 1 ano de pena máxima, aqui todos eles caíam, não obstante, por cúmulo jurídico, poder ser superior a 1 ano. Poderiam cair eventualmente, sim, mas depende também de nós estarmos a verificar se estamos perante a consumação deste número de crimes ou se estamos, porque penso que terá sido alegado por uma das defesas, a prática de um ato continuado, isto é, aí sim de um só crime. No caso de serem crimes puníveis com penas até 1 ano, naturalmente que a punição efetiva será consoante o número de crimes, feita a ponderação, portanto, até ao teto máximo daquilo que é a moldura, claro que sim. Agora, resta saber e resta apurar, nestes crimes e também nos crimes de extorsão, ou de tentativa de extorsão, aliás, porque é na forma tentada, há algo que convém explicar, portanto, não há aqui uma tentativa de extorquir dinheiro, portanto, a uma determinada entidade sobre a ameaça de uma divulgação de determinado facto que poderá ser comprometedor, ainda que do ponto de vista comercial, para uma determinada empresa. Portanto, e esta tentativa que não se consumou, porque não recebeu o dinheiro, portanto, constitui Constitui um crime, a tentativa é punível. Claro que a tentativa neste crime é punível, a tentativa é sempre punível com uma pena inferior à do crime consumado. Portanto, menos de 5 anos. Menos de 5 anos, mas
portanto, como o limite da moldura no tipo primário é até aos 5 anos, não está abrangida pela lei da amnistia, que não se poderá aplicar, pese embora a idade. Sabemos que hoje tem 34 anos, à data teria menos de 30 anos. Portanto... Agora, doutor, há aqui várias questões que eu pergunto-lhe se poderão aqui servir de atenuantes ou não. Não obstante os factos estarem a ser dados, comprovados nesta leitura do acórdão. A questão do arrependimento, inclusive a minha colega fez questão também de mencionar precisamente essa questão, que a juíza sublinhou que, não obstante o arrependimento, as declarações feitas pelo arguido foram também determinantes para se chegar à conclusão de que os factos foram feitos, não é? Foram realizados. Portanto, este arrependimento e também o facto do arguido dizer várias vezes, bom, o crime aqui não compensa. Isto pode funcionar também como atenuante? Não compensa porque poderá ter resultado do facto de não se ter consumado, não é? Portanto, não sabemos. Isso é uma ilação que estamos a tirar. Agora, claro que existem atenuantes. Foi o que ele disse? Pois, claro que existem atenuantes, mas isso é o básico, não é? Portanto, eu se for roubar um banco e se não consigo, só tento, é um crime que naturalmente que não me traz resultados nenhuns, infelizmente, não é? Portanto, é mesmo assim. Agora neste caso concreto, ou nos casos em geral, o arrependimento, naturalmente, que é uma atenuante. Claro que sim. E a confissão integral que não terá acontecido, a confissão integral é outra atenuante também. Não terá acontecido porque senão não se teria feito o julgamento com toda a produção de prova, passava-se diretamente para as alegações. Ora bem, se não existiu tudo isto, a ponderação que tem que ser feita pelo Tribunal, nomeadamente outras, a idade do arguido, o facto de poder ou não ser primário, portanto isto é de não ter nenhum registro criminal anterior, portanto tudo isso ponderará ou pesará para a determinação da pena única, não para as penas parcelares. Portanto, mas sim após com o cúmulo jurídico para a determinação da pena única a aplicar. Agora, também sabemos que Rui Pinto já esteve em prisão preventiva, sabemos que Rui Pinto, portanto, esteve em prisão domiciliária, sabendo que Rui Pinto está numa situação de não liberdade, e tudo isto conta, portanto, para efeitos de cumprimento de pena. Portanto, o que se antevê aqui, que se pode antever aqui, mas fazendo a tal futurologia, mas com algum da resultante da experiência, é que poderá eventualmente vir a ser condenado, mas a pena única ser aplicada, ser-lhe suspensa, dado que já cumpriu uma parte do tempo. E sabemos nós que a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação são meios cerceadores de liberdade que, em caso de condenação, descontam na pena. Agora, a questão aqui também que se suscita em relação a este arguido é que houve aqui grandes preocupações ao nível da segurança com este arguido. Daí também essas medidas cerceadoras da liberdade terem sido aplicadas. Pelo menos foi também essa uma das justificações, que seria para a sua própria proteção. E agora? Aí não, porque repara uma coisa, nós só estamos a falar de situações em que estão a dar-me informação que ele foi mesmo condenado por extorsão na forma tentada. Estão a dar-me neste momento a informação, mas não sei ainda qual foi a moldura penal aplicada. Qual foi a pena? Ainda não se sabe. Portanto, agora vamos aguardar e verificar se será condenado também nos restantes crimes e se será ou se beneficiará da lei da amnistia. Portanto, mas como eu estava a dizer, o facto de ele estar protegido não significa, e aí já não desconta. Porquê? Porque nós só desconta se estamos a falar da aplicação de uma medida de coação que seja limitativa da liberdade, neste caso o PVH e a prisão preventiva. Uma medida de proteção não é, obviamente, uma medida de coação. Estão também a dar-me informação que foi condenado por 5 crimes de acesso ilegítimo e absolvido por 1. Portanto, aqui temos a questão dos crimes que podem cair. Exatamente. Por amnistia. Não. Há estes 5 que eventualmente são condenados. Sim, mas os restantes, não sei agora também, portanto, naturalmente que os crimes praticados, apesar de terem um mesmo tipo, são cometidos em diferentes circunstâncias perante diversas entidades. E, portanto, daí que se esteja a fazer este tipo de reunião de alguns, portanto, neste caso 4 condenados, 1 absolvido, portanto, que não se deu comprovado. 5 crimes de acesso ilegítimo dados comprovados e condenado por 5 crimes
crimes de acesso ilegítimo, absolvido por um e também condenado por extorsão na forma tentada. Para já. São 6 crimes, está a ser condenado pela prática de 6 crimes e ainda continuamos sem saber se serão ou não, será aqui aplicada ou não a lei da amnistia, nomeadamente nesta questão, mas relembro que, ao todo, ele estava acusado pela prática de 90 crimes. Agora, falava-me aqui na questão da possibilidade de haver pena suspensa na sua execução. Sim. É uma possibilidade, mas dados os receios em relação a este arguido que fez despontar outras investigações, não obstante muitos terem dito que essas investigações aconteceram por conhecimento de factos de uma maneira não lícita ou ilícita, pronto. A questão aqui remete outra vez para a questão da segurança dele. Exatamente. Se ele ficar em liberdade... Poderá remeter para a segurança dele, ele poderá ficar em liberdade através da aplicação de uma pena de prisão suspensa na sua execução, mas poderá ver-lhe, no âmbito de outro processo, porque se divulga já um outro em que será objeto de 300 e tal crimes, portanto, aí sim poderá ser-lhe aplicada uma medida de proteção. Portanto, mas isto, não, como disse há pouco, apesar de ser cerceadora da sua liberdade, não significa uma aplicação de uma medida de coação e, por isso, afinal, não será objeto do tal desconto caso uma pessoa no caso concreto, seja aplicada uma medida de prisão preventiva. Ora, mas isto, também, como disse a Cristina bem, resta apurar aqui porque este caso é um caso complexo, não é um caso apenas de um pirata informático, como se chama. É um caso que envolve diversas entidades, mas também tem uma sensibilidade grande porque tem a ver com alguma proximidade, eu não queria utilizar outra palavra, proximidade junto da própria investigação e junto da própria Polícia Judiciária. Portanto, como disse bem há pouco, a obtenção de meios de prova ou de prova, por forma ilícita, não poderá ser validada, como é óbvio, como nós sabemos. E essa poderá ser a luta ou a disputa jurídica subsequente. E sabermos também se isto aconteceu ou é recorrente, naturalmente. Temos que verificar com muito cuidado e eu penso que as entidades... portanto, e a proximidade de Rui Pinto com os órgãos de investigação criminal beneficiaram-no ou não? Vamos ver hoje. Vamos ver hoje se beneficiaram ou não. Já foi acusado num outro processo de mais de 300 crimes. Sim, exatamente. Mas sabe que a máquina judicial é uma máquina lenta e é uma máquina que não funciona só e apenas em resultado de uma parte, nomeadamente da acusação do Ministério Público. E os processos são independentes? Os processos são completamente independentes. E os procuradores que investigam também. E, portanto, há necessidade aqui de verificar se há aqui alguma benesse pelo facto deste indivíduo ter eventualmente colaborado para a descoberta de outros crimes. Aqui urge apurar como é que foi este tipo de colaboração, porque em todos os processos, a partir do momento em que há acusação, que houver acusação, tornam-se públicos e aí as defesas terão acesso a essas formas. Portanto, há questões aqui bastante complexas e que estão muito pouco divulgadas. Até porque nós não temos o sistema norte-americano em que existe o acordo. Pois não. Felizmente ou infelizmente, não sabemos, portanto não há aqui qualquer tipo de acordo e não nos podemos esquecer que também há mais arguidos, nomeadamente o advogado, o doutor Aníbal Pinto, que poderá também ser condenado creio eu, espero não estar a cometer nenhuma gralha, que também terá sido acusado pela extorsão ou pela tentativa de extorsão. Portanto, a ver, vamos o que é que vai suceder. Para já não tenho mais dados. Não beneficiará da amnistia porque, notoriamente, não tinha a idade, mas pronto, vamos aguardar. Doutor, foi um gosto tê-lo aqui. Para já ainda não temos mais dados. Sabemos, portanto, nesta altura, Rui Pinto está condenado pela prática de 6 crimes, 5 deles são de acesso ilegítimo e um por extorsão na forma tentada. Portanto, acesso ilegítimo que podem cair ao abrigo da lei da amnistia. Podem ser amnistiados. Condenado e amnistiado. E amnistiado logo a seguir. Doutor, muito obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada.